Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Aqui a gente desenvolve um serviço, um trabalho diferenciado. No momento ele é exclusivamente em âmbito domiciliar. Trabalhamos também com atendimento online, mas o nosso grande foco é o atendimento domiciliar, né? Claro, só abrange daí aqui Curitiba e a região metropolitana. Tem alguns pacientes também de outras regiões do país, é, que daí para esses pacientes eu oferto apenas o atendimento online. Hoje a gente vai conversar sobre uma situação real, né, que eu vivenciei tempos atrás, onde uma colega do estado de São Paulo, uma cidade do estado de São Paulo, ela é fisioterapeuta também, ela entrou em contato comigo para a gente conversar sobre um caso. Então, uma paciente onde ela apresentou para mim que essa paciente ela tinha não tem, né, uma doença chamada esclerose sistêmica, tá? Ah, e como que ela poderia fazer a abordagem com o tratamento com o Power Bridge? Bom, primeiro ponto, tá? Paciente tem esclerose sistêmica, paciente tem DPOC, paciente tem o quê? É relevante para a gente saber a doença do paciente, porque é o nosso foco de tratamento, tá dentro da doença do paciente em si. E até a nossa perspectiva de melhora de resultados também envolve um conhecimento da doença. Só que assim, na minha opinião, ao meu ver, a doença ela não é tão relevante para a gente poder prescrever o uso do Power Bridge ou não. O que, ao meu ver, é mais relevante para essa prescrição? Valores como PI Max, tá? Para você que não entende, para você que é um paciente ou familiar de paciente, PI Max ela é a abreviação de pressão inspiratória máxima. A pressão inspiratória máxima, indiretamente, é a nossa força muscular inspiratória. E essa é a base da prescrição do Power Bridge, tá? Então, eu nem precisei perguntar para ela, né? Claro, como ela é uma colega da área, ela já falou, né, que na avaliação eles constataram que a paciente tinha uma PI max de 18,15 e PI max de 13,19. Então, assim, o que ofertar para essa paciente? Primeiro, ela tem indicação do treinamento muscular inspiratório? Sim, tem. Ela tem redução da PI max, tá? Então, os valores eles estavam abaixo do que seria normal. Se eu não me engano, é uma pessoa do sexo feminino de em torno de 45 anos. Pelo que eu me lembro, é isso. Agora, o que existe de relevante aí para a gente entender sobre o uso do Power Bridge para essa pessoa? É a doença, é a idade, o que é? Não seriam necessariamente esses fatores os principais fatores para a gente sugerir o uso do aparelho e mesmo fazer a prescrição da carga do aparelho. O grande diferencial para a gente fazer isso é o que? A PEI Max do paciente. Porque, por exemplo, vamos pensar que essa colega ela nem fosse uma colega da área, ela tivesse esse paciente, ou mesmo o paciente mesmo quisesse comprar um Power Bridge para fazer sozinho em casa. De repente ele poderia encontrar esse Power Bridge aqui, tá? Power Bridge Plus RA. Esse daqui é o aparelho que eu uso. Então, de repente, a paciente poderia, Power Bridge, né? Vou comprar. Todo Power Bridge ele tem o mesmo princípio de funcionamento, seja os aparelhos da linha Plus ou os aparelhos da linha Classic. Os aparelhos da linha Plus são aparelhos que, para mim, no meu ponto de vista, são aparelhos mais bonitos, tem uma beleza maior, ele tem uma anatomia melhor, né? Ele consegue, você coloca ele na boca, o Classic você também consegue colocar na boca enquanto faz os exercícios. Isso é o diferencial de um aparelho da linha Plus. Além de que os aparelhos da linha Plus ele tem uma progressão de carga menor. Tá? O fato de se ter uma progressão de carga menor permite com que a gente seja mais assertivo na prescrição da carga. Quanto mais exata for a carga em cima do que é a PI Max avaliada, melhor vão ser os resultados. Agora, qual que é a grande questão quando, por exemplo, um paciente como essa daqui,
com uma PI Max de 18, vai lá e compra um aparelho como esse. Esse aparelho aqui começa na carga de 23. A cara do picolé que está passando bem perto do meu escritório. Provavelmente vocês vão ouvir aí no vídeo uma oferta de picolé. Mas voltando aqui. Esse aparelho aí, ele começa com uma carga de 23. Se essa paciente tem uma PI Max de 18,15, com certeza esse aparelho aqui já está excluído para ela. Tá? Então, beleza. O que sobra para gente? Vai sobrar o aparelho Plus RL, Classic RL, o RM Plus e Classic, ou o Magic Plus e Classic. Tá, aí a gente tem que pensar em dois fatores. O início da carga desses aparelhos, tá? A gente tem que saber em que valor a carga de cada aparelho começa. A gente tem que pensar também no segundo momento como que é a progressão de carga desses aparelhos, de quanto em quanto que a carga desses aparelhos aumenta. Tá? Se a gente pensasse no Plus, no Classic RL, que é o verdinho, Classic verdinho, até se enquadraria para essa paciente, dependendo do protocolo que eles fossem aplicar lá na cidade. Então, o Classic RL, ele começa com uma carga de 10, tem progressão a cada 10. Poderia ser usado? Poderia. A PI Max dela é de 18,15. Convém usar? Por esse diagnóstico aqui, eu acho que não convém. Tá? A esclerose sistêmica é uma doença um pouco complicada, onde afeta muito a força muscular do paciente. Então, nesse caso aqui, eu acredito que o mais ideal seria o Plus Medic. Por quê? Porque ele começa em uma carga baixa, né? Se você tirar a mola, ele vai ter uma carga de 3, com a mola ele tem uma carga de 9. A progressão dele é a cada 7 unidades. É uma progressão baixa, tá certo que não tão baixa assim, se a gente comparar o threshold para ela, o threshold tem uma progressão de carga menor, porém o threshold só vai até 41 centímetros de água. Né? Então, a hora que essa paciente alcançasse uma PI Max de 41 centímetros de água, o threshold já não teria muita utilidade para ela. Então foi que a gente conversou, né? A princípio de se usar o PowerBridge Plus Magic, devido ao início da carga do PowerBridge Plus Magic e a progressão de carga do PowerBridge Plus Magic. Ela poderia usar outro aparelho? Poderia, tá? Até poderia. Mas talvez, por exemplo, se ela adquirisse o Classic RM, que também começa em uma carga de 10 centímetros de água, não seria tão válido, porque a partir desse momento a gente pensa em uma outra questão, que o Classic RM ele tem uma progressão de carga a cada 20 unidades. Isso não seria algo benéfico para 20 ou 30 unidades, se eu não me engano. E assim, pela complexidade da doença, pouco provável que ela ia conseguir ter esse avanço, né? Tá certo que daí ali no Classic RM, entre os níveis, entre o nível 1 e 2, você consegue fazer uma regulagem entre os níveis 1 e 2, mas você perde a característica de exatidão da carga. Se você perdeu a característica de exatidão da carga, você tem uma dificuldade na prescrição. Logo, talvez não se tenha um resultado muito favorável. Tá? Mas poderia ser usado? Poderia. Qual que é a grande dificuldade também para uma paciente como essa, e daí isso que eu vou falar agora, entra também na dificuldade que se tem para um paciente com DPOC. Esses pacientes, se eles têm um emprego de uma carga muito alta, eles tendem a uma fadiga muscular e, consequentemente, isso traz um prejuízo, e esse prejuízo é uma possível redução de força muscular. Então, ao invés de você estar favorecendo esse paciente, você acaba limitando as possibilidades do aparelho com ele. Aí alguém pode chegar aí no vídeo, nos comentários, e colocar, não, mas eu sou o paciente, eu uso e eu só faço o que eu aguento. Ou algum profissional, como nos vídeos que eu faço sobre o Respirão, já colocar assim, não, é só avaliar e fazer o que o paciente aguenta.
Então, por exemplo, aqui, né, para essa paciente, talvez ela até aguentaria a gente trabalhar com 100% da PI Max, talvez. Tá? Lembrando que só foi uma ajuda que eu prestei a uma colega e eu não conheço a paciente. Essa fisioterapeuta que eu estava conversando, ela achou que provavelmente não aguentaria com 100% da PI Max. Mas eventualmente pode ter alguém aí que acha que aguente, que é só questão de fazer força. A prescrição de carga no treinamento muscular inspiratório não se baseia nisso. A base da percepção de esforço é algo que existe, até eu trabalho com a percepção de esforço quando eu estou fazendo atendimento online de treinamento muscular inspiratório para alguns pacientes. Mas, por exemplo, se uma paciente como essa entrasse em contato comigo por um atendimento online, eu não teria condições de atender, justamente pela necessidade de favorecer algo bem diferenciado perante esse diagnóstico. E esse algo diferenciado seria apenas com avaliação. Existe um caso de uma doença, por exemplo, que é a esclerose lateral amiotrófica. Tá? Tem muitos colegas que a visão deles é o seguinte: na esclerose lateral amiotrófica, você não pode aplicar o treino de força. E teve até uma vez uma fono, ela falou bem assim, com essas palavras para mim: um paciente com esclerose lateral amiotrófica não pode realizar treino de força porque ele perde unidade motora. Veja que é o seguinte, de acordo com a fisiologia, a base para a gente ganhar unidade motora, recrutar a unidade motora e assim ter a proliferação dessa unidade motora, que é o que vai dar a sensação de estímulo muscular e promover a hipertrofia, é o próprio treino de força. Porém, quando a gente tem um paciente de uma complexidade grande, seja a esclerose sistêmica, a esclerose lateral amiotrófica, em uma complexidade grande, mas não como essas duas doenças, como a DPOC, é imprescindível a gente pensar no máximo de exatidão na carga a ser aplicada, seja no aparelho de TMI, seja no fortalecimento de quadríceps ou qualquer outro músculo. Então, por isso que eu acho que é imprescindível essa prescrição em alguns casos. Agora, é claro, teve um advogado de São Paulo que ele entrou em contato comigo também há um tempo atrás aí, pedindo uma orientação para a compra do Power Bridge. Ele acabou comprando o Power Bridge com a gente, mas esse advogado, ele era, por exemplo, profissional liberal, tá? Praticante de atividades físicas amadoras. E a idade dele, se eu não me engano, era 35 anos. E a princípio não tinha diagnóstico, parece que era fumante, mas não tinha um diagnóstico específico. Ele já tinha comprado o Plus Medic e daí ele entrou em contato comigo para tirar algumas dúvidas e ele acabou comprando o Classic RA. O Classic RA é permitido para esse paciente, tá? Mas a progressão de carga dele, você não falou que é alta? Sim, falei que é alta. Porém, essa pessoa que entrou em contato comigo, que apesar de ser fumante não tem uma doença diagnosticada, ele já adquiriu um recurso de treinamento muscular inspiratório que ele vai levar para a vida toda. Então, a grande perspectiva para esse sujeito é que ele consiga manter sempre a pressão inspiratória dele, digamos assim, acima do normal, para que ele não venha sentir efeitos caso ele venha desenvolver alguma doença pulmonar ou até mesmo efeitos de redução de força muscular proveniente da idade. Então são esses assim alguns critérios que eu adoto para saber qual aparelho eu vou prescrever para o paciente. E justamente por isso, por essas questões que eu levo em consideração para a prescrição, é que eu não gosto do Respiron. Tá? E quando eu falo assim, eu não gosto do Respiron, não é porque eu estou tacando pedra no aparelho, não é porque o aparelho em si ele não tem culpa de nada. E quando o aparelho desenvolveu, foi desenvolvido, as pessoas que desenvolveram o Respiron, com certeza eram pessoas expoentes na área na época e que elas estavam pensando o melhor. Porém, hoje a gente entende que apesar de ter alguns benefícios em alguns casos, o Respiron ele tem uma restrição considerável. A evolução veio, chegamos hoje nos treinamentos nos aparelhos de treinamento muscular inspiratório de carga linear.
Então, quando a gente fala de situações como esclerose sistêmica, esclerose lateral amiotrófica, e a gente vai usar o Respiron, o problema não é que o paciente não pode ser submetido a esse tipo de treinamento, porque esse tipo de treinamento faz com que perca a unidade motora. Mas sim, a gente está usando um recurso para esse paciente que não permite uma prescrição de carga exata. É essa que é a grande questão, é que eu, de certa forma, questiono o uso do Respiron para alguns casos. Porém, eu tenho amigas, né, uma que eu gosto muito, que o nome dela é Marina Thanos. Tem até um vídeo de uma brincadeira que eu fiz, fazendo um desafio com ela, seja postei aqui no YouTube e postei no meu Instagram lá também, né? E a Marina, ela é professora de canto. A Marina, ela tem um conhecimento bem grande de fisiologia muscular, do músculo respiratório, ela tem um conhecimento bom da fisiologia pulmonar, apesar de que até o ponto que eu sei, a Marina tem um conhecimento leigo, né? Ela não é da área, ela estudou isso por conta própria. E a Marina aplica o Respiron nas aulas dela. Nesse caso, eu não vejo problema nenhum de você fazer uso do Respiron. Agora, quando a gente está pensando nesse nível de pessoa, nesse nível de paciente, a gente tem que ser bem criterioso na carga, tá? E pensar dentro do que existe no treinamento muscular inspiratório de carga linear, qual seria o mais viável. Essas são as minhas opiniões referente à prescrição do aparelho. É claro que outros profissionais vão ter outra visão. Essa é a minha visão em cima do que eu estudei, do que eu tenho estudado todo dia. Há 12 anos eu estudo com isso. Então essa é a minha percepção. Como eu falei, outros profissionais pensam diferente, mas em alguns pontos a gente sempre vai convergir, né? Em outros pontos a gente vai divergir. Se você precisa de algum auxílio aí na compra de algum aparelho também em dúvida, entre em contato comigo que a gente conversa. Eu tendo o horário disponível, a gente marca uma videochamada. Tem que ser por videochamada, porque por telefone e por mensagem às vezes não dá para explicar o que você quer. E a gente bate esse papo aí e a gente chega num denominador comum. Se você tiver interesse em comprar no site treinamento muscular respiratório, né, ótimo, né? A gente fica feliz. Mas se não, a gente vai, compra-se em outro lugar, compra com outro colega. Dentro da área a gente é colega, né? Não existe concorrente. Quando a gente inicia uma profissão, pensa que todo mundo é concorrente, mas depois de um certo tempo você entende a relação de amizade que a gente acaba tendo. Talvez não aquela amizade como a gente tem com algumas pessoas, mas um companheirismo aí. E o nosso propósito dentro da fisioterapia respiratória ou do treinamento muscular inspiratório é sempre ofertar algo de melhor para você. Por isso que eu bato nessa tecla de ser avaliado antes de comprar o aparelho de treinamento muscular inspiratório. Nem sempre é possível a compra a avaliação antes da compra do aparelho. Seja por problemas financeiros, seja por questão que na sua cidade não existe um profissional que tem esse conhecimento, que tem esses recursos. Mas se esse é o caso, tá? Você está vendo esse vídeo, você tem os meus contatos aí, entre em contato comigo que a gente conversa, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal. 73% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal. Comenta aí alguma coisa, curte aí para poder engajar no alcance do vídeo, aí, engajar o vídeo, para o vídeo chegar para mais pessoas aí e para que essa informação ela seja disseminada, tá? E compartilhe aí também com seus contatos, tá certo? Opa, caiu o óculos aqui. Então, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!